A graça e a paz de Jesus, igreja. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós lemos a partir do versículo 31 e hoje nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Marcos. Na última semana nós falamos de Marcos, capítulo 7 também, nós encerramos a mensagem no versículo 30, e hoje nós retomamos a partir do versículo 31, Marcos 7, 31, até o final do capítulo. Eu creio que todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhes impusessem as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse nada a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti agora, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, que o Senhor, Pai, venha abrir o nosso coração, para que possamos entender a Sua palavra. Que o Senhor venha mesmo tirar, Pai, todo o impedimento dos nossos ouvidos, de escutar e entender a Sua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, ministrada hoje, venha trazer grande glória para o Teu santo nome. Venha exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Venha abençoar, alimentar o Teu povo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, hoje nós continuamos essa caminhada no livro de Marcos. Uma coisa que nós precisamos entender, sempre que nós vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia ela não é uma série de mensagens desconectadas. Ela não é um livro com um monte de diferentes histórias, sem conexão umas com as outras. E também não é um monte dentro dos evangelhos, por exemplo, um monte de história que foi sendo registrado a partir da memória dos escritores bíblicos, dos evangelistas. A Bíblia, ela é um conjunto de histórias que muitas vezes parecem ser diferentes umas das outras. Contudo, todas apontam para um único lugar, para Cristo. Toda a Escritura aponta para Jesus. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, nós não podemos ler, por exemplo, o texto que nós lemos agora e nos esquecer daquilo que veio antes, daquilo que vem depois, de como isso aqui se encaixa dentro do contexto. Porque uma vez que nós fazemos isso, nós não podemos interpretar a Bíblia corretamente. Porque a Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto, essa passagem foi escrita dentro de um contexto. O exemplo que eu gosto de dar é, eu te escrevo uma carta, e dentro dessa carta, vamos supor que é uma carta de uma página. Você pega uma ou duas linhas do que eu falei, e publica, e talvez seja uma linha ou duas linhas que eu falei que não, fora do contexto dela, possa causar muito problema. É o que muita gente faz. Então você pega aquela linha que eu escrevi, são as minhas palavras, é o que eu escrevi. E você publica isso na internet, joga isso na internet.
E aí você coloca embaixo, Pastor Rodrigo Azevedo. Mas quando você não tem o contexto, a pessoa vai entender e interpretar aquela frase ou aquela linha apenas por ela mesma, sem o contexto. Agora, qual é a possibilidade dela interpretar o que eu tentei dizer ou quis dizer com aquela linha, com aquele parágrafo, de uma maneira completamente diferente com o que eu esperava que fosse interpretado? Qual que é a possibilidade disso acontecer? Muito grande. É isso que nós fazemos com a Bíblia, quando nós pegamos a Bíblia, pegamos trechos, versículos, a caixinha de promessa, né? Aí a gente vai vendo, você é cabeça, não é cauda, né? E aí a gente vai vendo, tudo posso naquele que me fortalece. Esses versículos que a gente gosta de citar, completamente fora do contexto dele. E a gente olha para aquilo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso ser privado de todo tipo de coisas que são necessárias. Eu posso porque Jesus é aquilo que eu preciso. Esse é o contexto. Eu posso sofrer. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer com esse versículo, dentro do seu contexto. Ele não quer dizer, como muitas vezes muitas pessoas pegam, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu vou pegar isso aqui, não, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer. Então, texto fora de contexto. Então nós precisamos entender, e tudo que eu tenho tentado fazer sempre com a igreja, e sempre que eu prego é isso, é ensinar você a estudar a Bíblia, para que você possa entender e interpretar a Bíblia de uma maneira que agrade a Deus e que honre a Deus. Não da maneira que muitos têm feito, que a gente vai distorcendo a Bíblia e tirando a mensagem que a gente quer tirar. E aí a gente entra no problema. Dito tudo isso, Marcos, ele tem uma intenção no evangelho dele. Ele tem um começo, um meio, um fim. Ele tem um desenvolvimento que ele quer chegar a algum lugar. Agora, a pergunta que ele está tentando responder aqui, ou que ele quer nos mostrar, ou apontar e responder, é como vocês têm visto e ouvido Jesus, como vocês têm entendido quem é Jesus, porque se você se lembra de passagens passadas, anteriores, por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade, qual que é a pergunta daqueles homens que estão com ele? Qual é a pergunta dos discípulos? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Agora, a partir disso, Marcos ele quer então nos mostrar quem é esse. Ele fez uma pergunta. Ou eles fizeram uma pergunta e ele vai usar essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então Marcos agora ele vai conduzir a sua narrativa para responder essa pergunta. E aí ele vai nos mostrar o que ele quer apontar e quem ele quer revelar através disso, dessa pergunta. Porque nós conhecemos o final do livro. Nós já lemos o livro de Marcos, nós conhecemos o Evangelho. E nós sabemos para onde ele quer apontar. Mas se nós perdemos essas coisas de vista, a gente não entende o que Marcos está fazendo. E parece, e só parece, que ele está colocando uma história atrás da outra, porque ele lembrou. Mas não é. E eu quero tentar demonstrar com vocês essa realidade. Capítulo 7, se você voltar ao capítulo 7 comigo aí, lá para o versículo 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa tornar impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Agora, o que isso aqui está fazendo? Qual é a função disso aqui? Isso aqui está introduzindo o que vem depois. Vai introduzir as passagens que nós lemos na última semana e nessa semana. Porque, se você percebeu esses versículos que eu acabei de ler, está falando sobre pureza e impureza. Ele tem uma discussão. Lembre-se do que está acontecendo. Primeiro, Jesus, ele multiplicou os pães e eles comeram os pães, sem lavar as mãos. Jesus vem, aí eles vêm e começam a discutir com Jesus sobre o quê? Sobre leis de pureza. Puro, impuro, vocês estão fazendo o que é errado. Você não está obedecendo a lei. Aí, Jesus vai responder. Não é o que sai, o que entra, que torna impuro, é o que sai.
Então ele vai entrar nessa questão de pureza e impureza. Aí depois ele vai falar, ouçam e entendam. Ouçam e entendam. Então a gente tem questões de pureza, de impureza, questões de ouvir, poder entender a Jesus. E aí ele vai falar para os discípulos que vocês não entendem, quando eles chamam ele para a parte para explicar aquilo. Vocês não entendem? Tá, o que isso tem a ver com o que nós falamos na última semana e hoje? Aí nós temos o próximo relato de uma mulher cirofenícia. Quem é uma mulher cirofenícia? O que nós vimos na última semana, uma mulher impura, uma mulher estrangeira. Então, questões de pureza e impureza. Aí Jesus conta uma parábola para ela, e ela vai fazer o quê? Ela vai entender a parábola de Jesus. Então, tudo isso aqui serve como introdução ao que vem depois. O relato da mulher cirofenícia está relacionado a esses poucos versículos anteriores. Ouvir, entender, conseguir captar a mensagem de Jesus. Porque esses que ouvem, que entendem, são os verdadeiros discípulos. É por isso que essa mulher é considerada a verdadeira discípula. Agora, a partir do versículo 31 tem uma outra história, porque agora você tem a cura de um homem que é surdo e mudo. Então agora Jesus ele não pode ouvir, vai destampar os ouvidos dele para que ele possa ouvir. Então nós não podemos perder o contexto de vista. E aqui tudo isso vai apontar que Jesus ele está viajando por aquela região, e de novo, Jesus ele não está viajando por acaso. Jesus, ele vai para aquela região para mostrar a inclusão dos gentios no plano de salvação. É Jesus quem vai atrás dos gentios. É Jesus que integra eles ao seu ministério, à sua missão. Para deixar muito claro para que os gentios sempre foram plano de Deus. Mas vai mostrar então que essa mulher, ela consegue ouvir e entender Jesus. E aí nós entramos nesse versículo 31, ou no 32, quando fala desse homem que é trazido para Jesus. Então, versículo 32, ali algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhes impusesse as mãos. Então note alguma coisa, eles vêm trazendo esse homem não vem, eles trazem esse homem para ser tocado por Jesus. Mas como que era a vida de um homem como esse, que é trazido por Jesus? Esses homens, eles eram marginalizados. Eram homens que não poderiam trabalhar por causa da sua deficiência. Hoje, com toda a nossa modernidade, ainda assim nós precisamos de cotas para que as empresas coloquem pessoas com deficiência para trabalhar. Porque senão, ninguém contrata. E aí elas ficam marginalizadas. Agora você imagina no tempo de Jesus, quem contrataria um surdo para trabalhar? Ninguém. Então esse homem não tem nada mais a fazer senão mendigar, senão pedir. Então ele é um homem marginalizado, desprezado, pobre, humilhado. Essa é a vida desse homem. Tanto é que ele é levado para Jesus, porque ele não tem nem a coragem de chegar em Jesus. Ele não vai até Jesus, ele é levado até Jesus. Então essa era a vida e a sina de um homem com deficiência naquele tempo, seja ele cego, seja ele surdo, seja ele mudo, seja ele aleijado. Todos eles, quando nós encontramos nos evangelhos, eles estão em situações precárias, em situação de pobreza, em situação de ficar mendigando, que ele não pode fazer nada. Mas Jesus ele vem para restaurar a história e a vida deles. Agora, o versículo 33, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, aqui Jesus ele vai fazer basicamente três coisas. Ele vai pegar esse homem, ele vai levar esse homem à parte, ele vai tocar nele, depois ele vai cuspir e tocar na língua dele. O que esses atos de Jesus demonstram? Como nós podemos entender esses atos de Jesus? Em primeiro lugar, ele vai levar ele à parte.
O que nós precisamos entender é que os milagres de Jesus, eles servem como testemunho de quem Ele é, mas não é uma exibição de poder. Jesus não faz milagres apenas como uma exibição do seu poder. Está vendo como eu sou poderoso? Está vendo como eu posso fazer essas coisas que ninguém mais pode? Então, os milagres de Jesus não são apenas demonstrações de poder, mas Jesus quer transformar a vida das pessoas através dos milagres. Jesus não faz milagres apenas para resolver um problema, uma circunstância, curar uma pessoa de coisas físicas, temporais, circunstanciais, passageiras. Jesus tem um intuito com os seus milagres, e não é apenas livrar essas pessoas de maneira física, mas Jesus quer transformar essas pessoas de maneira completa. E para fazer isso, ele não precisa de plateia. E é geralmente assim que ele trabalha conosco. Ele trabalha conosco. E é muito diferente do que nós vemos hoje, né? Na televisão, nesses homens que curam um monte de gente aí, e etc. Vem para cá, e vem aqui, a gente vai curar você aqui. Aí você vê que Jesus ele não faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque o milagre não é para você demonstrar o poder, ou para mostrar que você tem poder. Nunca foi. O milagre ele tem outro sentido, uma outra razão, que é a transformação da pessoa, não apenas fisicamente, mas por completo. Agora, a segunda coisa, vai dizer que Jesus tocou nele. E por que Jesus toca nele? Por que Jesus toca nele? Para demonstrar compaixão. Jesus toca para mostrar que ele não apenas cura ele e manda ele embora, mas para mostrar que ele está com ele, e ele se coloca no lugar, ele tem compaixão daquele homem. Jesus não apenas olha para a cara dele, não, então, aqui são os ouvidos sejam abertos, efatá, vai embora agora, não me molesta mais não, como diz o povo lá do Nordeste, lá, não me aperreia mais não. Então, ele podia ter feito isso? Podia, mas Jesus ele não faz isso, ele pega esse homem, ele põe à parte, pôr à parte é dar atenção, pôr à parte, tocar nele é ter compaixão. Jesus está conosco no meio das nossas aflições, Jesus se compadece, Jesus olha, Jesus entende, e Jesus pode curar, pode transformar, Jesus pode mudar diagnóstico, Jesus pode fazer tudo isso. Mas Jesus quer que nós entendamos que Jesus está conosco no meio das nossas lutas. Agora, a terceira coisa que ele faz, ele vai cuspir e vai tocar no homem. É interessante aqui que Jesus ele não usa uns métodos muito ortodoxos, né? Você imagina, você vem aqui para a igreja, aí Jesus está aí Jesus dá uma... Vem aqui. Eu não sei se vocês viram o vídeo, hoje na hora do almoço, estava com as conversas de almoço, né? Conversa de casa de pastor, depois da pregação, o que as pessoas vão falar? Né? Nossa, que nojeira aquele negócio que você falou. Ué, mas está escrito lá. O que eu ia fazer? Ia pular o versículo? E aí, a gente lembrou, alguém lembrou na mesa, de uma igreja aí, onde o pastor... ele pegou lá e cuspiu na mão e começou a passar na cara do povo, um negócio muito doido, eu vi esse vídeo, eu não lembrava dele até eu lembrar ele agora, o Guilherme lembra, né Gui? E aí eu fiquei assim, gente, que negócio mais doido, aí eles pegam a Bíblia, para dar base para umas barbaridades dessa, Jesus cuspiu na mão e passou no povo, imagina se essa moda pega, né? Mas Jesus, ele não usa uns métodos aí muito legais, às vezes, né? Ele faz umas coisas meio estranhas. Imagina Jesus chega para você, abre a língua aí, tira ela fora. Mas o que quer dizer tudo isso? Essa doideira aqui. A questão da saliva, ela tinha duas, basicamente, entendimentos. No meio dos pagãos, daqueles povos que não conheciam Deus, né? Basicamente, todo mundo fora Israel, eles acreditavam que a saliva, o cuspe, ele tinha poder medicinal curativo.
Tem até alguns escritos do primeiro século, onde as pessoas pedem para o imperador cuspir nelas, lá para elas poderem serem curadas. Lembra que o imperador era tido como um deus, ou filho de Deus. Ele era o Kyrios, né, o Senhor. Então, se atribuía divindade a ele, então ele vai curar. Então, existiam essas crenças na cabeça das pessoas, dos pagãos do primeiro século. Agora, para os judeus, já é um pouco diferente. Os judeus entendiam a saliva como algo impuro, porque tudo aquilo que sai do homem, basicamente, torna ele impuro, né? Seja sêmen, seja o pus, seja sangue, seja a mulher no seu período menstrual, tudo isso torna impuro. A saliva é do mesmo jeito, o cara cuspiu lá, está impuro, está impuro. Se você ler o Mishnah, que é essas traduções dos rabinos com relação à lei, eles têm lá, num desses Mishnahs, eles têm lá a saliva como algo impuro. Agora é interessante, e essa é a visão do judeu, que mesmo que aquilo que para um judeu normal, ele olha e fala, isso aqui é algo que te deixa impuro, é algo que torna impuro. Mas quando ele sai de Jesus, ele não torna impuro, ele purifica, ele cura, ele transforma, ele gera vida. Agora, depois disso aqui, o próximo versículo, o versículo 34, Jesus coloca o dedo nos ouvidos, aí Jesus, depois de ter tocado aí na língua, ele fala o quê? Ele olha para o céu e ele suspira, ele respira. Agora, o próximo versículo vai ainda esclarecer um pouco mais o versículo anterior. Por quê? Porque Jesus agora, ele não é um curandeiro. Jesus agora, ele não está atribuindo o poder da cura à saliva. Ele olha para o céu para mostrar da onde vem o seu poder. O seu poder não está na saliva, o seu poder não vem de magia, porque alguns teólogos vão falar que isso aqui é um processo de magia de Jesus. Mas não tem nada de magia aqui. Jesus, ele está, primeiro, esse homem é surdo. Se Jesus falasse para ele, vou curar você, eu vou falar, não, ele faz atos para mostrar que ele está curando o homem. E ele vai comunicar aqueles atos de maneira que aquele homem pudesse entender na cultura dele. É isso que Jesus está fazendo. Jesus se compadece. E Jesus não está preso a métodos humanos. Jesus não está preocupado se vão achar que ele é impuro, porque ele fez. Jesus não está preocupado com isso, porque essas leis de impureza, do cuspe, por exemplo, não está na Bíblia. Não é palavra de Deus, é interpretação humana. Foi acrescentado nos Mishnahs. E Jesus conhecia isso. Então ele não está preocupado com isso, mas ele vai comunicar com aquele homem da maneira que ele pudesse entender aquilo que ele está fazendo. Então é por isso que ele olha para os céus, e nos céus ele mostra da onde vem o poder curador, da onde vem a transformação. Não é do cuspe, não é da magia, não é de nada disso, é de Deus. Mas aí ele olha e ele suspira. Por que ele suspira? Esse suspiro é quase que o mesmo suspiro que ele dá de ver o seu amigo Lázaro morto. É de tristeza, é de compaixão, é de lamento, de ver o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, nesse estado. Num estado que nunca foi plano de Deus, mas que aconteceu isso por causa do pecado. Então Jesus ele suspira para mostrar indignação com relação ao estado em que nós nos encontramos por causa do pecado. É compaixão de Jesus. Então Deus se entristece em ver a sua criação, o ápice da sua criação, que é você, que sou eu, criados à imagem e semelhança de Deus, embrenhados em pecados, colhendo frutos por causa do pecado, tendo as nossas vidas destruídas por causa do pecado, porque Deus não nos criou para isso. É por isso que ele suspira. Agora o versículo 35 vai nos dizer que, com isso, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua ficou livre. E esse versículo é maravilhoso, porque esse versículo aqui, ele vai usar uma palavrinha que é muito interessante. Quando ele fala aí que a língua dele
né, foi solta, a sua língua ficou livre. Essa palavrinha, na verdade, é uma palavrinha em grego, demos. E é uma palavra até muito comum no Novo Testamento, é uma palavra muito usada no Novo Testamento. Contudo, todas as vezes que essa palavra ela é usada, ela é usada para falar alguém que está preso, alguém que está amarrado, alguém que está acorrentado. Como eu usei vários, eu citei aí nos slides para vocês poderem ver, se vocês quiserem conferir, várias e várias instâncias que essa palavra aparece no Novo Testamento, por exemplo, Atos capítulo 20, 23, 26, Filipenses 1, Filipenses 1, versículo 7, 13, 14, 17, Filemão 10 e 13, e continua, podia continuar a lista aqui. Ela é uma palavra muito comum. Contudo, todas as vezes tem essa conotação de alguém que está preso. Essa é a única vez que ela é usada por Marcos para descrever alguém que foi liberto. E por que isso aqui é importante? Para mostrar agora não apenas o caráter físico do que Jesus está fazendo, mas o caráter espiritual. Jesus, de novo, ele não está apenas soltando a língua desse homem de maneira física, ele não está apenas destampando os ouvidos desse homem de maneira física. Agora, Jesus está transformando a vida desse homem por completo. Jesus está transformando a vida desse homem de maneira espiritual. Jesus veio transformar a vida desse homem por inteiro, de maneira integral. Jesus estava então o libertando das correntes que o prendiam. Qual correntes? Das correntes do pecado, das amarras de Satanás. É isso que esse texto está nos apontando aqui. E aí no versículo 32, ele usa uma outra palavra também, que é uma palavra muito importante, também em grego, que é mogilalos, que é uma palavra que nós encontramos apenas 2 vezes em toda a Bíblia. É por isso que ela é importante. São raras as vezes, mas ela aparece 2 vezes na Bíblia. Nesse texto que nós acabamos de ler, e essa palavra também, ela vai aparecer num outro texto, que é em Isaías capítulo 35, ela vai aparecer. A Bíblia no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico e algumas partes em aramaico, mas os judeus, eles fizeram uma tradução do hebraico para o grego, a Bíblia que nós chamamos de Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Então essa palavra, mogilalos, ela aparece uma vez no Novo Testamento e uma vez no Antigo Testamento. E por que é importante isso? Por que você está perdendo tempo falando de palavra grega? Só para mostrar que você consegue ler? Não! É por causa da importância do texto da onde Marcos vai tirar. Marcos não escolheu usar essa palavra, que a língua desse homem se desprendeu, que ele mal podia falar, que ele era mudo, e usou uma palavra que ninguém usa. Ele tinha uma gama de outras palavras que ele podia usar em grego para descrever que o homem era mudo. Mas por que ele usa essa palavra? Porque ele quer que nós façamos uma conexão. Qual conexão? Com Isaías capítulo 35. E o que diz Isaías capítulo 35? Diz assim: os coxos saltarão como cervos, e a língua do mudo mogilá-los. Cantará de alegria. Os olhos do cego se abrirão, e os ouvidos do surdo se destamparão. Marcos, ele escreve aqui, ele deixa muito claro para nós, você não pode perder isso aqui. O que eu não posso perder em Isaías 35? Essa é uma promessa de Deus ao profeta Isaías, de que ele viria ao encontro do seu povo, e então, os coxos saltariam como servos, as línguas dos mudos cantariam de alegria, os olhos dos cegos se abririam, e os ouvidos dos surdos se destampariam. O que Marcos quer deixar muito claro para você e para mim aqui, é que Deus cumpre as suas promessas, que Deus vem ao encontro do seu povo e transforma a história do seu povo, como Ele prometeu aos profetas. Ele transforma a nossa vida, e é isso que Ele quer nos mostrar aqui. Então Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, porque Ele é o Deus encarnado. Porque se você voltar um pouquinho, dentro ainda de Isaías capítulo 35, o texto vai dizer assim: a glória do Líbano
que aonde Jesus está andando, a glória do Líbano lhe será dada. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. O que esse texto está falando? Esse texto está falando de Deus. É Deus quem vai ao encontro do seu povo. Então, o que esse texto está apontando? Quando Marcos pega esse texto, o seu relato do que Jesus está fazendo, e Isaías capítulo 35, ele está misturando, ele está conectando essas duas passagens. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. É isso que Marcos quer que você entenda. Mas é interessante aqui que a glória do Líbano, mas o Líbano não é Israel, mas o Líbano aqui é a região onde Jesus está andando. É onde Jesus ele sai dos limites de Israel. E lembra que nós falamos disso na semana passada? Os teólogos, os intérpretes da Bíblia, não se sabe por que ele foi. Por que Jesus saiu da Galileia ali? Por que ele sai de Cafarnaum e vai para o norte, para o meio dos gentios? Ele estava com medo de Herodes? Ele estava querendo ficar só com seus discípulos? Não, ele tem um encontro marcado com uma mulher, ele tem um encontro marcado com um homem, ele tem uma profecia que ele está cumprindo, ele vai andar pela região do Líbano e trazer salvação para os gentios, porque o Senhor vai ao encontro deles, é o que o texto está nos mostrando. Jesus é o cumprimento das profecias do Senhor, porque Ele é o Senhor. Agora, no versículo 36, ele vai falar aquilo que é basicamente impossível para nós, cumprir. Que é o quê? Não fale nada. Não fale nada. Você já percebeu uma coisa? Que tem uma coisa de fábrica na gente. Qual que é a coisa de fábrica na gente? Desde criança é assim. Você fala para o seu filho, não faz isso. O que acontece? Todo desejo pecaminoso desperta no coração dos nossos filhos. Apenas dos nossos filhos? Não. Porque o apóstolo Paulo vai falar que quando a lei fala que não pode, aí isso vai despertar todo tipo de cobiça no nosso coração. Se a lei diz não cobiçará, o pecado vai despertar todo tipo de cobiça no meu coração. Então isso está dentro de nós por causa do pecado. Falou que não pode, a gente quer fazer. Mas e se eu fizer? E as crianças têm isso mais apurado, porque elas não aprenderam a controlar isso ainda. Então, Jesus fala para eles, olha, não fala nada. E por que Jesus fala, não fala nada? Porque não importa se o homem é judeu, não importa se o homem é gentil. A expectativa errada sobre quem é Jesus torna impossível a sua missão. Não importa se ele é judeu, porque existe uma expectativa messiânica nos judeus. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, conquistador, que ia restaurar a glória de Israel. Era uma promessa ou uma expectativa errada da parte dos judeus, porque eles esperavam isso de maneira física e temporal, enquanto Jesus veio para inaugurar um reino espiritual. Então, existia uma expectativa errada, e ele vivia falando para os judeus, não fala isso para ninguém, não fala isso para ninguém, mas agora ele está no meio dos gentios. Por que ele fala isso para os gentios? Porque não importa se ele está no meio de gentios ou se ele está no meio de judeus, a expectativa errada sobre quem é Jesus, se a gente vai para Jesus só por causa de milagres, então isso vai tornar impossível a missão de Jesus. Qual missão? De transformar a sua vida. Porque se você vai para Jesus só por causa de milagres, Ele nunca vai ser capaz de transformar você. Porque você é um interesseiro que só vai lá para que Ele te dê, depois que você recebe. Aliás, não poucas as vezes, o motivo da oração vira o motivo do abandono. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo aqui. O cara ora, chora desesperado para ter uma namorada, etc., uma noiva lá. Aí, finalmente, esse rapaz consegue namorar com essa menina. Certo? Certo. A próxima coisa que acontece é o quê? A menina não é crente. Aí ela vai para a igreja com ele? Não. É ele que vai para fora da igreja com ela. Aí nessas instâncias, fui líder de jovens anos, eu sei muito bem o que eu estou falando. O motivo da oração, do choro, do desespero, vira o motivo do abandono a Deus. É por isso que muitas vezes
Deus não responde a muitas das nossas orações, porque Ele sabe que se Ele der, você corre para aquela porta e você não volta mais aqui, porque muitas vezes nós estamos buscando Ele por causa do milagre, por causa da resposta que nós precisamos, da circunstância ser transformada. Então, Jesus ele não quer ser conhecido ou ser procurado por causa dos milagres. Jesus não quer ser conhecido como um curandeiro. Jesus não quer ser conhecido como um homem que apenas faz milagre. E nem ser procurado por isso. Porque se você está procurando Jesus por causa de milagre, você não está procurando Jesus. Se você vem atrás de Jesus para servir Jesus por causa de milagre, você não está servindo Jesus, você não está atrás de Jesus, você está atrás do seu milagre, daquilo lá que você quer. E Jesus para você é apenas um objeto que você está usando para alcançar aquilo que você quer. E Deus, Jesus, nunca vai ser tratado como um objeto. Ele é Deus, ou Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele é o seu pior pesadelo, porque não tem outro lugar para você ser colocado. A Bíblia não nos dá um outro lugar. A Bíblia nos diz que ou nós somos filhos de Deus, amados de Deus, que fomos eleitos, transformados, justificados, santificados, ou nós somos inimigos de Deus. Não tem meio termo. Ou você está em um campo, ou você está em outro campo. Para nós, cristãos, então nós buscamos ao Senhor por quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Porque se nós buscamos pelo que Ele faz, nós não estamos buscando Ele. Então conhecer Jesus apenas por seus milagres é um conhecimento inadequado. Se você conhece Jesus só por causa dos milagres, se a única coisa que você conhece é os milagres, eu me lembro de uma vez que nós estávamos aqui na igreja, na outra igreja ainda, e acabou o culto, e uma pessoa falou desse jeito: ah, mas aqui não tem fogo? Cadê o poder? Falei assim, bom, o fogo não é aqui, tem um outro lugar. Mas eu entendi muito bem o que ela quis dizer, né? Mas, o que isso revela do coração? Ah, não tem o fogo, não tem o poder, não tem a profecia, não tem ninguém aqui fazendo milagre. O que isso revela? Que eu estou ali para buscar o quê? Essas coisas. Que eu estou ali para buscar o milagre, eu não estou ali para buscar o Senhor. A razão de estar ali é ter a necessidade atendida, é ter alguém que me fale aquilo que eu quero ouvir, é a profetada, não é a profecia. Porque profecia é isso aqui. O resto é profetada. Mas por que essas igrejas enchem? Porque as pessoas querem os milagres e não querem Jesus. Então o conhecimento de Jesus que apenas conhece os milagres é um conhecimento inadequado. Agora, eu estou dizendo que Jesus ele não pode fazer milagres? Não. Aliás, eu estou dizendo que Jesus não faça milagres? Não. Eu estou falando que Jesus ele não vai nos atender, que Jesus ele não vai transformar as circunstâncias, que nós não devemos orar por circunstâncias e situações difíceis. Não, eu não falei nada disso. Aliás, meu irmão, minha irmã, dá uma olhada na sua vida, agora. Jesus tem te abençoado? Infinitamente mais do que você possa até imaginar. Jesus tem sustentado a sua casa? Jesus tem dado saúde para os seus filhos, para você? Jesus tem ido aí à frente e abrindo portas para você? Jesus tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Mas, não, Rodrigo, eu quero o extraordinário. Eu quero ver o anjo descer. Bom, daqui a um tempo, você vai ver. A única coisa que pode acontecer, você pode pedir para Deus, Deus, então me leva para a glória logo, eu quero ver essas coisas na glória logo. Mas Jesus já tem feito grandes coisas na nossa vida, só que o nosso problema é que a gente não consegue analisar, ver e dar valor nas pequenas coisas, que para nós podem ser pequenas. Mas se você colocar uma pessoa do outro lado do mundo, no seu lugar hoje, aí você vai ver que Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Agora, buscar Jesus por causa de milagres não é buscar Jesus, como eu já disse.
Então, conhecimento de Jesus. Eu conheço Jesus. Como você conhece? Não, eu conheço os milagres. Então, é um conhecimento inadequado, você não conhece Jesus. Agora, buscar Jesus por causa dos milagres não é buscar Jesus, é buscar os seus interesses. No final, então, Jesus, ele não veio para resolver os nossos problemas circunstanciais. E eu gosto de deixar isso muito claro, porque a igreja se perdeu nisso aqui. Nós hoje temos que definir o que é bênção. Porque quando fala bênção, a gente já pensa no extraordinário. A gente já pensa que Deus vai dar isso, Ele vai dar aquilo, Ele vai fazer aquele movimento todo. Quando bênção para nós, bênção para o cristão é ter Cristo. O resto é consequência de andar com Cristo. Milagre é consequência de andar com Cristo, não é a razão de nós o buscarmos. Então, Jesus não veio para resolver as nossas circunstâncias passageiras e temporais. Jesus veio para lidar com circunstâncias eternas. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus não quer transformar as suas circunstâncias. Ele pode transformar as circunstâncias? Pode, mas Ele quer lidar com a sua vida. Ele quer transformar você, antes de transformar qualquer circunstância. Aí você vai começar a entender por que você passa pelo que você passa, por que você está passando talvez por um sofrimento, por um período de tratamento, por uma coisa tão difícil, que você fala, Jesus, o que eu fiz? Isso acontece muito com os imigrantes. O imigrante chega aqui nesse país, e aí ele pensa assim, vou para lá, e lá vai ser tudo de bom. Vai dar tudo certo. Eu orei, eu busquei o Senhor, eu jejuei, eu sei que o Senhor mandou eu ir, eu sei que eu estou debaixo da obediência do Senhor. Aí o cidadão, ele chega aqui. Rapaz, ele passa um perrengue, mas ele passa uma vida dura, e eu sei porque eu sou imigrante, gente, não cheguei aqui ontem, faz 13 anos que eu estou nessa nação, eu sei muito bem, eu já estive muito bem no seu lugar, e eu sei o que é estar aí, e eu sei como Deus quebra a gente, e aí a gente fica pensando, mas Deus, e eu sei tudo isso porque eu passei isso, Deus, eu te ouvi, o Senhor me mandou vir, olha aqui agora, eu estou carregando lixo na construção, para um cara que não sabe ler e escrever. Senhor, eu tenho um mestrado. Aí Deus olha bem para sua cara e fala assim, você não quer me servir? Me serve. Mas para Deus trabalhar através de você, primeiro Ele quer trabalhar em você. Então Deus, Ele está muito mais preocupado em transformar a sua vida do que as suas circunstâncias. E se para isso for necessário, se para que isso aconteça, for necessário você passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai te levar para lá. Porque Jesus não está preocupado com apenas alguns anos de vida que você tem aqui. Ele está preocupado com a sua eternidade. Então, continuando ainda, por que eles continuam, né? E ele continua, e o texto vai nos dizer aqui que Jesus manda eles, cala a boca, não fala nada, mas aí o texto diz, mas quanto mais ele proibia, mais eles falavam. Por que eles falavam? Eles falavam simplesmente por causa disso, porque é impossível você ter um encontro com Jesus, é impossível você ser tocado por Jesus, é impossível você ser transformado por Jesus e ficar de boca calada, é impossível você ter um encontro com Jesus e a sua vida continuar do mesmo jeito, e é impossível você ter encontro com esse Deus grandioso, que vem ao seu encontro, toca a sua vida, transforma a sua vida, e você não compartilha isso com ninguém. É o agente secreto de Deus, é o 007. Eu sou crente, mas ninguém sabe que eu sou crente. Meu irmão, se Jesus foi ao seu encontro, se Ele tocou a sua vida, se Ele transformou a sua vida, você não consegue deixar a língua dentro da boca. Você vai compartilhar. Por quê? Porque você quer levar outras pessoas. Note que esse homem, esse moribundo, ele foi levado para Jesus. Uma vez que nós tivemos encontro com Jesus, fomos tocados e transformados por Jesus, nós queremos pegar outras pessoas e levar para Jesus, para que elas encontrem Jesus. Ou nós vamos levar Jesus até elas, através das nossas vidas, através do testemunho, através da mensagem do Evangelho. Nós vamos levar Jesus até elas, para que elas sejam tocadas e transformadas. Uma vez que nós fomos reconciliados, Deus nos deu
o ministério da reconciliação, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5. Uma vez reconciliados, agora nós temos o ministério da reconciliação. Agora o versículo 37, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele conclui dizendo: o povo ficou simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. E para nós que estamos lendo a Bíblia, começamos em Gênesis e temos caminhado em Gênesis, você já percebeu alguma coisa aqui? Peraí, essas palavras não me são estranhas, porque você leu isso em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Porque depois que Deus acaba todas as coisas, a criação de todas as coisas, ele olha para todas as coisas e Deus vê que ficou tudo muito bom. Marcos, mais uma vez, ele quer mostrar e apontar para a natureza de quem é esse, é Jesus. Porque João, depois, mais tarde, ele vai falar: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. Quem é o verbo? O verbo é Deus. O verbo é Cristo. Aí nós vamos para o Gênesis, e Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Então o que Marcos quer deixar muito claro para mim e para você aqui é o seguinte: pela palavra, pela sua palavra, que é Jesus, Deus criou todas as coisas. Mas pela sua palavra, que é Jesus, Deus está restaurando todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o restaurador de todas as coisas. É isso que o texto quer nos deixar muito claro aqui. Mas para poder fazer isso, Jesus tem que se tornar um surdo, mudo e humilhado, para que Ele possa curar a vida daquele homem que nos representa. Ele precisa tomar o lugar daquele homem, é por isso que Ele toca naquele homem, não apenas para mostrar compaixão, mas para entrar no lugar dele, porque é Jesus que vai clamar mais tarde da cruz: meu Deus, por que me desamparastes? E não vai ser ouvido pelo Pai. É Jesus que vai ser cuspido e humilhado por causa dos nossos pecados. É Jesus que, como ovelha, vai ser levado mudo para o matadouro, para cobrir e pagar o preço dos nossos pecados. Então Jesus fez tudo isso para que nós pudéssemos clamar ao Pai e o Pai nos ouvir. Jesus fez tudo isso para que os nossos ouvidos fossem destampados, para que nós pudéssemos ser retirados da sepultura, como diz Efésios capítulo 2, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus, ele não veio, a obra de Jesus não é apenas para tirar a nossa surdez. Nós não éramos pessoas que precisavam apenas sermos destampados nos nossos ouvidos. Jesus, ele veio para nos ressuscitar da morte, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele fez isso através do seu sacrifício. Ele se tornou imundo, ele se tornou impuro, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele se tornou pobre, para que nós pudéssemos nos tornar ricos. Ele foi rejeitado, humilhado, para que nós pudéssemos se tornar filhos de Deus. Então, para concluir, embora as curas, exorcismos, sejam poderosas manifestações, elas são temporárias, já que aquelas pessoas curadas, eventualmente elas vão morrer. Então, por mais poderosos que esses milagres sejam, eles são temporários. Por mais maravilhosos que sejam os milagres que Deus faz na sua vida, eles são temporários. Por quê? Porque o mundo vai continuar do mesmo jeito, em pecado. O mundo vai continuar, esse mundo governado e sendo guiado aí pelo pecado. Mas esses breves vislumbres apontam para a esperança final. O dia que a salvação alcançada pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo restaurará completamente todas as coisas.
Então, para onde que esses milagres apontam? Deus, ele não fez o homem para ser surdo. Deus não fez o homem para ser cego. Deus não fez o homem para ser mudo. Deus não fez o homem dessa maneira. O pecado distorceu e o pecado destruiu. Mas os milagres de Jesus vão mostrar que Ele está restaurando todas as coisas. E um dia nós estaremos com o Senhor e já não haverá mais morte, já não haverá mais tristeza, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, Deus, que é santa e que é verdadeira. Te louvamos, ó Pai, porque na sua palavra nós podemos ter vislumbres daquilo que nós haveremos de viver na glória com o Senhor. O dia que o Senhor nos restaurará e restaurará todo o universo, e nós viveremos com o Senhor para sempre em corpos glorificados. Então, Pai, nós te louvamos pela sua palavra. E agora nós pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar graça para viver como homens e mulheres que foram encontrados por Jesus, que foram tocados por Jesus, que foram transformados por Jesus, para que possamos ir e proclamar as grandezas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos graça para viver dessa maneira. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.